só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo pertence ao Senhor. Tu que fundaste a terra desde a antiguidade, e os céus são obras de tuas mãos. Eles envelhecerão, mas tu permanecerás os teus dias, o teu reino não tem fim. Senhor, nós queremos contemplar a tua grandeza nesta noite, Pai. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, abre os olhos do nosso coração nesta noite. Abre os olhos do nosso coração nesta noite, Senhor, para que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais na nossa intimidade com o Senhor e aplicar isso, Senhor, na nossa vida, dentro da nossa realidade, tornar a Tua presença a nossa realidade dia após dia. Não em encontros, Senhor, não em períodos, não em ciclos, mas queremos viver as estações com o Senhor. Queremos viver num amor intencional, com um verdadeiro culto racional. Senhor, quando nós estivermos, Senhor, na Tua presença, de forma específica, nós queremos nos entregar, Senhor, plenamente ao Senhor. Não queremos, Senhor, ficar com as distrações. Não queremos escolher os devaneios. Não queremos escolher, Senhor, as preocupações. Porque nenhuma delas, Senhor, pode
pode nos preencher, nos satisfazer, nos fortalecer, nos manter em pé. Pela Tua palavra, Senhor, o mundo foi criado, mas também é pela Tua palavra que ele é sustentado. Nós queremos nos lembrar disso, Senhor. Não queremos viver dentro de um automatismo, Senhor, onde acordamos, fazemos uma oração rápida, tomamos café, trabalhamos, vemos um pouco a nossa família e depois voltamos para casa, voltamos para o trabalho, depois dormimos exaustos, muitas vezes murmurando, reclamando daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E enquanto reclamamos, não nos damos conta que escondemos os talentos, escondemos as preciosidades. Meu Deus. Eu vi anjos entrando nesse lugar com potes, potes cheios. Estenda suas mãos, estenda suas mãos.
da parte do Senhor. Libera sobre nós aquilo que o Senhor nos enviou. Libera sobre nós aquilo que o Senhor nos enviou. Aquilo que o Papai nos enviou esta noite. A porção para esta noite, a porção para esta semana, a porção para o fim dessa estação. Cheira na balabassura na baixei. Na basura na baixei. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Cheira da basura da baixei. Louvamos ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele sempre está pronto para fazer um carinho nos seus filhos. Basta a gente se aproximar dele de coração. O que chama a atenção de Deus é o nosso coração. O que chama, o que atrai o coração de Deus é o nosso coração. O quanto nós o desejamos, o quanto nós queremos a presença dEle, o quanto Ele é importante para nós. Um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Aleluia.
Pode se sentar, se você tiver condições. Se você quiser ficar de joelhos, ficar em pé, fique à vontade. Rabaxeira, rabassora, rabaxei. Rabassora, rabas. O Senhor é maravilhoso. Ele escuta. Ele escuta quando nós o chamamos. Ele olha, não escuta só as nossas vozes, Ele escuta a voz do nosso coração, amém? Aleluias. Nós, na semana passada, nós falamos um pouco sobre conhecer a Deus. Nós falamos sobre os atributos de Deus. E quando nós falamos sobre isso, eu tinha comentado com vocês que a parte dos atributos, algumas coisas a gente deixaria para hoje. Então eu gostaria que você abrisse comigo Êxodo 34, 6, 7. Que o Senhor, como foi falado no começo desse culto, tome cativa a sua mente, a nossa mente, a mente de você que está nos assistindo, leve ao trono da graça, que você seja profundamente tocado, abençoado, que você seja transformado, impactado, que as coisas comecem a mudar na sua vida a partir da nova percepção que o Senhor vai te dar nessa noite, por causa da palavra dEle. Lemos então em Êxodo 34, 6, 7. E passou diante de Moisés proclamando: Eu, somente eu, sou Deus compassivo, cheio de graça, paciente, cheio de misericórdia e de fidelidade. Mostro o meu amor fiel até 1000 gerações. Perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixo sem castigo o culpado. Castigo os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Nós falamos muito de um atributo de Deus que é o amor. E muitas vezes nós nos esquecemos de que o Senhor é aquele que visita a iniquidade. Ele não deixa inocente. Ele não inocenta aquele que é culpado. O que o Senhor quer dizer com isso? Se não há arrependimento, o arrependimento é a única chave, a única porta que nos faz sair da posição de réu. E consequentemente, dessa visita severa de Deus. Como eu disse na semana passada, dentro desse versículo existem alguns atributos. Então eu gostaria que nós ficássemos muito atentos. Porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós sabemos quem Ele é, esse foi um estudo que eu fiz com um livro, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas é Restaurando as Doutrinas da Igreja Primitiva. E uma das coisas que esse autor aborda é sobre o atributo de Deus, que nada mais é que as características, a personalidade, a qualidade de alguém. E quando nós conhecemos, por que a palavra fala para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer? Hoje eu tive uma nova percepção dessa palavra e ela fala no sentido de conhecer e prosseguir. Então a gente acha que lá na frente nós vamos continuando a prosseguir a conhecer ao Senhor. E lá na frente nós vamos conhecer. Sabe quando a gente prossegue, quando a gente cumpre isso? Quando nós lemos a palavra e nós aplicamos ela no nosso dia, quando nós conhecemos quais são os atributos de Deus, quando nós conhecemos quem Ele é e nós fazemos dele a nossa realidade.
Então, mais cedo eu estava conversando com o irmão e eu comentei com ele o seguinte: quantas vezes nós acordamos de manhã, nós até nos lembramos dele quando nós acordamos, mas depois os afazeres, as preocupações, as tarefas de casa, os filhos, o trabalho, tudo é tão intenso, tudo é tão estressante, que esse estresse nos rouba a atmosfera da presença dele. E por isso, muitas vezes por isso, nós temos algumas reações. Existe uma lei da física que diz que para toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. Então existe uma lei da física. Pede para eles pararem. Para toda ação existe uma reação. Então, existe uma lei da física que acontece, que faz o quê? Que quando a gente existe uma ação, a gente reage àquela ação. E quando a gente reage a essa ação, é o que o Senhor me chamou a atenção, que muitas vezes nós acabamos reagindo em algumas situações diante de algumas ações que acontecem na nossa vida. Por que nós agimos assim? Já viu que você às vezes está tão conectado com o Senhor e um momento que você se distrai daquela presença, o que acontece? Quando acontece alguma situação difícil, complicada, aquela situação é uma ação e você reage. E quando você reage àquilo, muitas vezes nós reagimos na alma, reagimos na nossa carne. E não agimos como nós deveríamos agir, tendo o Espírito Santo que habita em nós. Então o Senhor me falou o seguinte: quem conhece o Senhor e seus atributos não olha as circunstâncias para ter uma reação. As atitudes não são mais automáticas, ou seja, não são mais intempestivas, não são mais imediatistas, fazendo as coisas sem pensar. Nós não fazemos as coisas, sabe quando muitas vezes nós vivemos no automático. Nós já sabemos tudo que nós temos que fazer na segunda-feira, tudo que nós temos que fazer na terça-feira. E assim nós não conseguimos permitir essa sensibilidade da presença de Deus. Muitas vezes nós temos uma reação descompromissada, sem crer que Ele vê todas as coisas. Irresponsáveis, sem temor, egoístas, pensando apenas em nós mesmos e não no outro. Se nós estamos bem, tudo bem se o outro estiver mal. Fugitiva como Jonas, fugindo das responsabilidades, dos meus atos. Por que muitas vezes a gente percebe isso? Porque quando nós somos confrontados, nós somos cobrados, nós temos uma raiz que nos leva sempre ao ponto de partida que aconteceu lá no Éden. Quando Deus chama Adão, o que ele fala? A mulher que tu me deste. Quando Deus cobra da mulher, a mulher fala, foi a serpente. Quantas vezes nós reagimos assim diante das circunstâncias, de forma fugitiva, fugindo dos confrontos por orgulho e muitas vezes fugindo do nosso chamado. Muitas vezes as ações que vêm até nós nos levam a reações medrosas como a de Elias, que depois de ter vencido uma situação tão difícil, depois de ter visto Deus se manifestar de forma tão poderosa contra os profetas de Baal, correu e se escondeu na caverna. Quantas vezes você já venceu batalhas, momentos difíceis, cruciais na sua vida, onde você viu o poder manifesto de Deus? Quantas vezes você já vivenciou uma situação impossível, onde Deus abriu as portas? Uma situação de enfermidade, uma cura, a manifestação do poder de Deus para te tirar de uma encrenca, uma enrascada que armaram para você. No entanto, quando parece que essa ação se repete, você não consegue guardar aquilo que o Senhor fez.
e simplesmente reage fugindo ou de forma medrosa. Reage de forma desesperançosa. Não adianta, eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu faço as coisas certas. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes o nosso olhar do certo não é o olhar de Deus do certo. Nós temos que olhar com as lentes dele. O que é certo para o Senhor? Quais são os princípios do Senhor? O que eu tenho quebrado? Não, mas eu dou o dízimo. Não, mas eu dou oferta. Como você tem feito isso? Com qual coração você tem feito isso? É de forma íntegra? É verdadeira? Ou você separa uma parte, porque pode ser que falte amanhã? E em diversas outras situações, quantas vezes você se propõe a buscar o Senhor, você se propõe e aí começam a vir as dificuldades, que nada mais são processos para nós crescermos. Mas o que nós fazemos? Nada mais são processo para nós crescermos, para o nosso amadurecimento. Porque só com amadurecimento que podemos receber responsabilidades. Você não dá uma responsabilidade para uma criança que ela não vai poder cumprir. Então, nós reagimos dessa forma desesperançosa, dizendo: mas o Senhor, eu tenho feito tudo tão correto, eu tenho procurado fazer tudo tão certo. Mas não adianta, porque eu continuo sempre com os mesmos problemas, sempre com as mesmas dificuldades. E aí você precisa buscar no Senhor, se não foi um princípio quebrado, que hoje é a consequência do que você está vivendo. Porque o princípio quebrado, como nós aprendemos, ele nos quebra amanhã. Uma dificuldade muito persistente, às vezes tem a ver com isso. Nós nos perdemos. Nossas ações não são ações, não são atitudes correspondentes a uma confiança em quem Ele é. E quem Ele é para você? Quem Deus é para você? Compassivo, que revela compaixão. Clemente, bondoso. Longânimo, paciente. Grande em misericórdia, que é o ato concreto de manifestação desse sentimento através do perdão. Fiel, guardador da graça, aquele que perdoa a iniquidade. A iniquidade é o desrespeito, a negação às leis, aos princípios, aos mandamentos. Quando há arrependimento, quando há mudança de atitude, Ele nos perdoa. Ele perdoa a transgressão e o pecado. Mas Ele também não inocenta o culpado. Então, se nós permanecemos numa atitude pecaminosa, Ele não nos inocenta. Deus é amor, sim. Ele é verdade. Ele é eterno. Ele é reto, perfeito, onipresente, justo. E tantos outros. Mas eu vou me ater a dois. Que é Deus onipotente, todo-poderoso. Abra comigo Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A onipotência de Deus é vista pelo seu poder de criar. Poder criador. Então aquele que criou do nada, trouxe à existência o que não existia, não pode criar um caminho para você? Não pode mudar uma situação que você está vivendo? Então, por que nós insistimos em achar que o
que nós estamos enfrentando, a montanha que está à nossa frente, ela é maior do que o Deus que nós servimos. Ah, mas não é assim. Então por que nossas atitudes tão desesperadoras diante de certas circunstâncias? Outra forma que observamos o poder de Deus está em Hebreus 1:3, que diz: este é o resplendor da sua Shekinah, da sua glória, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua palavra poderosa. Ele cria e Ele sustenta. Gente, isso é maravilhoso. Deus sustenta tudo pelo seu poder. Outro atributo de Deus é a soberania dele. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele é o governador do universo, que Ele é o principal governante do universo, ou seja, nada escapa aos seus olhos. Existe um chavão agora no meio dos evangélicos, é Deus no controle. Gente, isso, só falar desse jeito, me desculpa, mas não passa de uma bobagem. Sabe, qualquer situação, Deus no controle, Deus no controle, Deus no controle. Você fala Deus no controle, mas está completamente desesperado, desesperançoso, apavorado, com dor. E fala, não, Deus no controle. Para que nós entendamos o que é Deus no controle, nós precisamos entender a soberania de Deus. Ou seja, que Ele é o principal governante do universo, que nada, nada, nada escapa aos seus olhos e que nenhum dos seus planos é frustrado. Deus nunca é pego de surpresa. Em uma situação aparentemente que foge do nosso controle, onde nós reagimos de uma certa forma, Deus não reage assim. Ele é soberano. José, só um minutinho. José. Deus tinha um plano para a vida de José. Deus deu sonhos a José. Então o Senhor dá um sonho para José e projeta um plano para ele, que ele seria aquele que iria trazer provisão numa época de escassez para as 12 tribos de Israel, onde o Egito seria abençoado, e por causa dessa bênção, essa bênção seria repercutida para as 12 tribos de Israel, dando a permanência dessas tribos, que se tornariam a nação, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Mas os irmãos dele tramam a morte, vendem ele. E como que você acha que Deus ficou? E agora? Como que eu vou fazer? Você acha mesmo que Deus ficou preocupado com isso? No caso de Davi, foi escolhido para ser rei, mas Saul o persegue e tenta matá-lo. Como que Deus reagiu a isso? E agora? E se Saul matar Davi? Entende que isso faz parte do nosso mundo, não do dele. E nós precisamos escolher fazer parte do dele. Para que quando vierem as ações, as reações serão diferentes. Não serão aquelas que nós falamos, nem medrosa, nem fugitiva, nem descompromissada. Porque nós vamos nos lembrar de quem ele é. Como eu estava ontem conversando um pouquinho com a mamãe, eu estava falando com ela, o problema, nós somos humanos. O Senhor entende isso. Tudo bem se no primeiro momento, no primeiro impacto, a gente reage assim. Se assusta,
Tudo bem se a gente fica com incertezas. O problema não é esse primeiro momento. O problema é quando nós permanecemos nele e fazemos dessa nossa reação a nossa realidade. Quando nós fazemos dessa reação a nossa realidade. Quando a nossa realidade tem que ser a do céu. Pessoas que não conseguem contemplar essa soberania de Deus, não conseguem participar desse poder. E pessoas sem poder não governam. Quando nós lemos lá na semana passada, quando o Senhor falou sobre Gênesis 1:26, que Ele falou para nós dominarmos, Ele estava falando sobre o governo. Então o homem perdeu essa autoridade, o Senhor nos devolve ela através de Jesus. Mas o que fazemos com a autoridade? Se durante as situações onde nós precisamos manifestá-la, nós não conseguimos fazer assim. Quando nós nos lembramos de quem Ele é, como Ele se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, absoluto, soberano, principal governante do universo, a nossa visão tem que mudar. Diante da situação que você está vivendo, Céia, a sua visão tem que mudar. Diante da sua Alderi tem que mudar. Diante da sua Vécio tem que mudar. Porque se não muda, algo está muito errado conosco. A gente precisa entender que quando nós lemos a palavra, que quando nós buscamos intimidade com o Senhor, isso é para que seja manifestado no nosso dia a dia. Dentro da nossa casa com os nossos filhos, no nosso emprego, na rua, por onde nós passarmos. Quando a nossa visão muda, vamos reagir com confiança, sabendo que Ele é aquele que irá nos conduzir pelo caminho que devemos seguir. Abre Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. A parte B diz o seguinte: sou eu, o Senhor, teu Deus, quem te conduz pelo caminho que deves ir. Sou eu, Senhor, teu Deus, que te conduz pelo caminho que deves ir. Então, se você tem convicção de que sua vida está sob o senhorio de Jesus, você tem certeza de que o caminho por onde você está indo é Ele que está conduzindo. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas está muito complicado. Ah, mas é muito apertado. E aí nós nos lembramos de José. Para José foi fácil. Para José foi fácil. Ele era um filho preferido, um filho amado. Foi lançado numa prisão completamente diferente das prisões que existem hoje. Lugar escuro, úmido. E como José consegue sair daquela situação com um coração tão perdoador? Ao ponto de quando se encontra com seus irmãos, ele não fica titubeando se vai ou não perdoar. Ele já sai, parece que pronto. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor é o que o conduziu por aquele caminho. Ele é aquele que aplana os nossos caminhos. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies.
Agora, como nós conseguimos enxergar isso? Esse versículo que eu li está em Isaías 44. Como nós conseguiremos enxergar isso? Certo de que é Ele que vai aplanar o nosso caminho. Se nós nos mantivermos de qualquer jeito, não. Se nós nos mantivermos fiéis, sob a sua potente mão, deixando Ele nos direcionar, deixando Ele mostrar qual é o caminho, deixando Ele estar realmente no controle, nos submetendo à vontade dEle, que é boa, que é agradável, que é perfeita, além do que nós pensamos. Porque a nossa visão de bom, agradável e perfeito, você acha mesmo que José achava que aquela vontade de Deus era boa, agradável e perfeita? Toda aquela situação que aquele homem viveu era boa, agradável e perfeita, se ele trouxesse esse versículo para aquele momento na vida dele? Quantas situações na nossa vida, quantos problemas, quantas dificuldades, muitas. O problema é que nós valorizamos, hipervalorizamos isso. E deixamos isso tão grande que o nosso Deus fica desse tamanho. E depois nós queremos pregar sobre esse Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós não entendemos por que as pessoas não conseguem ver que esse Deus é maravilhoso. Quando muitas vezes nós reagimos como a massa, nós reagimos como o mundo. Todo mundo assusta, tudo bem. Todo mundo entra em pânico. Não, eu não entro em pânico. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não adianta, queridos, nós lermos. Eu li a Bíblia toda. Eu não estou dizendo que você não tem que ler. Como dizia o papai, encharque-se da palavra. Encharque-se dela. Mas como a gente está falando em encharque-se, você fica molhado, você fica encharcado, você sabe o que ela representa, o que ela significa e aplica ela em todos os momentos da sua vida. Você não espera uma circunstância boa para você poder reagir, você age em qualquer circunstância, sabendo que Ele está ali, que Ele está presente, que Ele está no comando, que Ele está realmente no controle e que Ele é o único governante do universo. Que Ele é o único governante, que nenhum dos seus planos para a minha vida, para a sua vida são frustrados, desde que nós o obedeçamos. Existe bênção para quem obedece, mas também existem as maldições. Deus é justo. Deus é justo. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Muitas vezes hoje você se pega colhendo frutos. Você se pega colhendo frutos difíceis, amargos, duros. E como fazer para reverter isso? A consequência dos nossos atos. O nosso pecado é perdoado, mas a consequência dos nossos atos nós teremos que colher. Mas existe uma forma de nós amenizarmos esse fruto difícil, esse fruto duro, esse fruto amargo, plantando mais sementes boas, para que elas cresçam e cuidando, para que elas cresçam, germinem, frutifiquem e o amargo logo seja substituído pelo doce, pela abundância, a escassez seja substituída pela abundância. Diante disso, como você decide viver a sua vida a partir de agora?
por que eu estou falando isso? Porque talvez hoje à noite, amanhã ou nessa próxima semana, possa acontecer alguma situação que te surpreenda. Veja bem que eu disse te surpreenda. Como você vai agir diante dessa situação? Fugindo? Murmurando? Com medo? Em pânico? Desesperançoso? Como nós decidimos agir diante dessa pequena meditação que nós fizemos? 2 Crônicas 16, 9. Olha o que diz 2 Crônicas 16, 9. Te louvamos, Senhor. Segunda Crônicas 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. O quanto o nosso coração é dele. Talvez nós não vejamos tanto poder dessa manifestação, porque o nosso coração não é completamente dele. E se nós realmente conseguirmos observar isso, esses atributos de Deus, de soberania, de poder, de perdão, de misericórdia, de graça, de perfeição, de retidão, e aplicar na nossa vida, realmente aplicar no nosso dia a dia. Quando eu falo na nossa vida, gente, é no nosso dia a dia. Quem sabe nós começaremos a ver as coisas acontecendo de uma forma diferente. Por isso eu te convido para que você medite a partir de hoje, quando você sair daqui, nessa percepção da presença de Deus em todo momento e em toda circunstância. Eu não estou dizendo que nós não vamos, talvez diante de uma ação, uma certa situação, uma ação que se apresente a nós, reagirmos. Isso é natural a nós, faz parte da lei da física. O problema é quando nós permanecemos nisso. Nós não podemos fazer das nossas reações naturais a nossa realidade. Não podemos fazer das nossas reações naturais a nossa realidade. Ah, Jesus. A palavra dele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a gente pensa numa noite, mas essa palavra noite, ela pode ter muito mais amplitude, como um tempo determinado, um ciclo, uma estação. E você já viu que as estações, elas não são eternas. Nós não vivemos eternamente numa primavera. Nós não vivemos eternamente no inverno. Nunca são mesmo. Sempre são diferentes. Então vem a primavera em algumas situações, onde tem frutos, tem as cores das flores, tem os perfumes, que representam os novos começos, expectativa, esperança. Mas existem outras situações, que é como o verão,
onde nós vemos com clareza o sol da justiça, nos sentimos fortalecidos, revigorados, renovados. Dispostos a enfrentar os obstáculos. Mas também um dia virá o outono, onde as folhas caem, onde os dias ficam cinzentos, onde vemos alguns dos nossos sonhos frustrados, onde muitas vezes o desânimo toca o coração. E aí chega o inverno, onde tudo parece estar paralisado pelas circunstâncias. É como se você fosse atingido. Acho que todos nós já sentimos isso. Quando nós somos atingidos, parece que por uma avalanche que atinge você, sua família, seus negócios. Às vezes é uma dor que rasga o peito, seja por uma traição, uma decepção, a morte. Mas aí você se lembra do Senhor e o ouve dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Clama a mim e responder-te-ei. Nas dificuldades nós clamamos a Ele, na alegria nós clamamos a Ele. Em todos os momentos não precisamos esperar uma circunstância para podermos reagir. Quando nós sabemos quem Ele é, então você começa a invocar o socorro do Senhor. Olha para o alto, porque o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levanta os seus olhos, tira os seus olhos das circunstâncias limitantes, paralisantes, desanimadoras, frustrantes. Tira os seus olhos de você, do seu egoísmo. Porque só eu sofro, porque só eu sou injustiçado, porque só eu sou perseguido, porque só eu sou atacado, porque as lutas se levantam só contra mim. Tira os olhos de você. Tira os olhos de você. Levanta os seus olhos para os montes. Sabe por que o salmista diz: ergue os seus olhos para os montes? Porque ele está dizendo para você olhar as possibilidades de Deus, a eternidade dele que não tem fim. Gente, imagina se nós começarmos a enxergar e a trazer isso realmente, isso, nossa, meu Deus do céu, se nós trouxermos isso realmente para a nossa vida, para as circunstâncias. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais chorar, que nós não vamos mais temer. Eu não estou dizendo mais que nós não vamos ter mais problema, que não vão se levantar lutas, que montanhas não vão aparecer diante de nós. Não é isso. Mas nós vamos reagir diferente. E aí sim as pessoas vão olhar as nossas atitudes e vão falar: mas como você consegue reagir assim diante da morte? Como você consegue reagir assim diante de uma circunstância de traição? Como você consegue reagir assim diante de um câncer? Meu Deus!
Isso não pode estar tão distante de nós. Isso tem que ser a minha, isso tem que ser a sua, isso tem que ser a nossa realidade. Isso tem e precisa ser a realidade da igreja. Da igreja que conhece o poder do seu noivo, o poder do seu rei. Ah, fui mandado embora do emprego e agora? Como vou pagar minhas contas? E Ele quem é? Se Ele sustenta o universo pela sua palavra poderosa, por que Ele não vai te sustentar? Porque nós temos a mania sempre de reagirmos da mesma forma. As atitudes diferentes vão trazer resultados diferentes. É por isso que às vezes nós estamos anos na igreja reagindo do mesmo jeito e usando fraldas, tomando leite. Uma igreja que toma leite não pode cumprir o propósito para o qual foi chamada de governo. Uma igreja que toma leite não pode ser uma igreja apostólica de envio. Porque as pessoas precisam de alimento sustentável, de alimento de nutriente que sustente, que dê força, que dê esperança, que dê vigor. Ah, mas está todo mundo em pânico. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos do Altíssimo. E precisamos reagir e nos posicionar como filhos do Altíssimo. Cheira labassuri arabachei. Tudo se liga, tudo começa a fazer sentido. Você se lembra que ele fala que aos anjos dele ele dará ordem ao nosso respeito? Que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Ele não está dizendo que nós não vamos sofrer esses ataques, que os problemas não vão chegar até nós. Jesus mesmo disse: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas também nós lemos em Efésios para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para que depois de nós termos vencido tudo, nós temos que permanecer inabaláveis. Agora qualquer vento está nos derrubando. Qualquer vento, falaram de mim. Meu Deus, a gente não pode continuar vivendo assim. Não é essa a vida que o Senhor tem para mim e para você. Nós queremos tanto o sobrenatural, mas nós achamos que o sobrenatural só vai se manifestar quando nós estivermos reunidos, quando nós estivermos na igreja. O sobrenatural vai se manifestar no seu escritório, Sidney, na sua casa, Célia, na sua casa, Vécio, na sua vida, Paulinha, na sua, Marinês, na sua, mamãe, na nossa vida, na sua vida, Juninho, com mudanças em todas as áreas. Gente, nós queremos transformar o ambiente das outras pessoas, mas como vamos transformar o ambiente das outras pessoas se o nosso é decadente? Se o nosso ambiente se assemelha com um ambiente de decadência, de fraqueza, de medo, de desespero, de tristeza. Quando eu falo de tristeza, eu não estou falando que nós não vamos passar por momentos tristes. Não. A palavra diz: o choro pode durar uma noite. Ele tem um tempo determinado. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Existe um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas há o tempo de parar. O que nós não podemos é fazer de todas as situações
como eu disse no começo, valorizar essas situações complicadas, difíceis, frustrantes, tornando elas nossa realidade. A graça dele nos basta, ou a graça dele nos basta, e o que ele disse é a verdade sobre nós, ou nós estamos perdidos. Mas a palavra dele, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a palavra dele diz que a graça dele nos basta, ela precisa nos bastar. Ele nos mostra a sua salvação. Ele um dia enviou Jesus, o seu Filho, para manifestar a sua salvação a nós. Pela graça, pela sua imensa bondade, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Nos reconectamos com o Criador, nos reconectamos com o Pai. Foi restabelecida a nossa comunhão com Ele. E se nós tivermos a revelação de quem Ele é, de que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é soberano. Soberano, você nunca mais vai ouvir a palavra soberano e não conectar, não ligar ela ao significado de que Ele é o único governante do universo. Senhor, como nós vamos reagir? Como a sua casa vai reagir? Marido, como você vai reagir? Esposa, como você vai reagir? Mãe, como você vai reagir? Pai, como você vai reagir? Filhos, como vocês vão reagir? Como esta igreja vai reagir? Vamos nos colocar em pé. Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Apresentamos o nosso coração, a nossa mente. Senhor, nós não queremos mais agir de forma automática. Não queremos ter reações de fugitivo, de medrosos, de pessoas desesperançosas, de murmuradores. Nós queremos ter a consciência, a convicção, porque nós não precisamos sentir. A fé sabe, a fé não sente. De que a tua presença está conosco todos os dias. E nós queremos ter essa percepção em todos os lugares. Nós queremos, Senhor, alinha a nossa sensibilidade com a do céu. Senhor, e que durante esta semana nós possamos meditar nas nossas atitudes, diante das ações, nas nossas reações, diante das ações que se apresentarem a nós. Jesus, Jesus. Tudo pra mim, tu és Jesus.
Medite em como foi essa semana. Como você agiu. Como você reagiu diante das circunstâncias. Sabe, talvez uma explosão que você teve, um acesso de ira. Quando você viu que não ia conseguir pagar todas as contas. Quando você viu que seu filho não voltou para casa. Quando você viu seu filho perturbado. Quando você chegou no seu serviço e encontrou uma situação burocrática difícil. Quando você teve um desentendimento com um colega ou com alguém da sua casa. Como você reagiu? Foi realmente se dando conta da presença dele? Foi realmente se dando conta de que ele estava ali, de que ele está guiando o teu caminho, mostrando o caminho que você deve seguir? Como nós, seja sincero diante dele. Um coração quebrantado, contrito, um coração sincero ele não despreza. Sabe, talvez hoje, se você colocar isso diante dele de coração, pode ser uma chave para poder mudar tanta coisa. Eu fiz um pacto com o Senhor ontem, que eu não quero mais reagir como se eu não o conhecesse. Que eu quero ser muito cautelosa, muito sensível. Queridos, isso não vai impedir que às vezes nós tomemos algumas atitudes que não são coerentes. No entanto, cada vez que nós nos dermos conta da presença dele, menos nós vamos ser reativos. Menos a nossa alma vai responder às circunstâncias. E isso vai impactar a sua vida. Vai impactar a vida da igreja. Vai impactar a sua família. Vai impactar o lugar onde você trabalha. Vai impactar as pessoas com quem você se conectar. Isso vai atrair a atenção delas. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para que nós tivéssemos vida no sentido pleno, plenitude, completude. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso. Faz isso, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, faz isso na nossa vida. Senhor, nós queremos manifestar a Tua presença por onde formos, certos de quem o Senhor é, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Teu sacrifício na cruz, ele foi real, ele foi real. Nós cremos nisso, Senhor. Te louvamos, Senhor, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Bendito seja o Teu nome.
Gostaria de chamar o Sidney e a Célia, por favor. Vamos passar para o nosso momento de celebrarmos a ceia do Senhor. Porque se hoje nós conseguimos contemplar Deus, conhecer a Ele, foi porque Ele enviou o Filho dEle. E o Filho dEle rasgou o véu. Rasgou aquilo que nos separava. Fez cair a barreira que havia entre nós e o Pai. Entre nós e Deus. E através dEle, fomos feitos seus filhos. Vou pedir vocês para poder servir, por favor. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel. Quem de nós aqui já teve reações que depois se envergonhou de ter reagido daquela maneira? Se tiver alguém aqui que nunca teve envergonhado de ter alguma reação que não condizia com aquele a quem você professa como Senhor, todo mundo reconhece que você é crente, né? Nós, como a palavra nos falou hoje à noite, precisamos ter novas atitudes. Isso é nova vida. Isso é comunhão com Deus. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. Cada um pega o seu pão, o seu cálice, e agora examine-se a si mesmo, cada um. Não vamos julgar, que nós não podemos julgar ninguém. Nós não temos esse direito, nós não somos juízes para julgar ninguém. Você vai se julgar. Você vai se examinar para que você não seja condenado, para que você não se torne réu. Oh, mararabaçuca malarai. Glória a Deus. Nós temos o Senhor. Nós temos o amado que entregou o seu Filho em nosso favor. Nós sabemos que nós não merecíamos nada. Então, diante da palavra de Deus, que diz que examine-se o homem a si mesmo, ninguém distraído com nada. Examine agora as suas atitudes, seus pensamentos. Examine-se. Aquilo que você faz contrário à vontade de Deus. O que Deus deseja de nós, a nossa santificação, e nós precisamos buscar isso. O mundo está cheio de crente, mas não tem mudança nenhuma. Porque são crentes só de igreja. São crentes só de falar. Nós precisamos ter reações novas. Me lembrei agora que uma vez que eu fui comprar umas balinhas, o moço, eu perguntei quanto é a bala. O moço falou, é um pacotinho, esse copinho por um real. Não sei se era um real, que já ainda era R$1. Nós estávamos em Santa Maria. Aí eu falei, então me dá um
R$1 que nós estávamos indo a pé para ir para casa, comprar para as crianças. Aí ele pegou um punhadinho assim com a mão e pôs no pacotinho. Eu falei, não, mas não é isso, não é o potinho. Ele falou, é potinho, mas a bala é minha, eu ponho o quanto que eu quero. Eu falei, não, e o dinheiro é meu, então fique com sua bala. Então, quer dizer, eu tive uma reação ruim. Eu tinha que ter explicado para ele, falado, não, o senhor tem que fazer aquilo, num tom, que não foi num tom amistoso, né? Então, nós precisamos, isso aí, nunca esqueci disso. Nós precisamos ter reações diferentes, reações que condizem. Eu tenho buscado muito ao Senhor um tempo de meditação, de busca, de entrega. Nós precisamos disso, para depois de nós cheios, transformados, aí nós vamos poder falar daquilo que nós temos, né? Uma outra coisa que me traz tristeza ainda. Uma vez que Jair passou mal, eu estava sozinha, e eu fiquei num desespero tão grande, fui para a rua, gritei, eu fiquei num desespero tão grande que o filho da vizinha falou, não, dona, calma. Quer dizer, eu conhecia Jesus, entrei em desespero, e ele não conhecia Jesus, estava me acalmando. Isso é uma vergonha para mim, né? Então nós precisamos pensar isso aí, meditar nessas coisas, nessas ações nossas, nessas reações, e pedir ao Senhor para que nos capacite de outra vez reagirmos com testemunho. Glória a Deus que o Senhor me fez, diante de outra situação com Ele também, me fez reagir diferente. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por este momento na Tua presença, por este momento, Senhor, de relembrarmos a Tua morte, Teu sacrifício, Teu sofrimento, mas também a Tua vitória, que é a nossa vitória, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e não está morto. Aleluia! Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que nós reagimos mal, contrário à Tua palavra, contrário ao Teu ensinamento, contrário à Tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e que cada um de nós, Senhor, possamos, Senhor, mudar realmente de vida, não só de palavras, porque de palavras o Senhor já está cansado de palavras. Precisamos, Senhor, ter realmente mudança nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Bendito seja o teu nome. Agora, de acordo com a palavra do Senhor, comamos do pão todos. O pão representa o corpo, não é corpo, é o pão que representa o corpo. Mas nem por isso nós podemos comer o pão de qualquer maneira. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Ah, se não for o Senhor que tivesse vindo em nosso socorro, Senhor, nós pereceríamos, Senhor. Ore babasturi amanasya. Reshi caia amarras com animias.
Num gesto simples, Timiço, Kamanamasai, Mihisarama. num jumentinho, Entis, Mania, Kane, Mihassa, Kayamanahasu, Kandarabas. Aleluia. bendito é o Oh, Rei que bendito vem, Jesus. que Ah, vem em nome Jesus. do Senhor. Ah, Jesus. Toda a terra cantar O Senhor ao andou, Messias. subiu A colinas, morte não pregando, pode deter ensinando. o sangue E derramado Jesus chegou até foi nós, Senhor. ao Tua palavra. terceiro dia. Te agradecemos porque chegou a nós a tua palavra. Bendito seja o teu nome, porque a salvação vem do Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada. Segundo a palavra do Senhor, tomamos o cálice todo. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. É esse sangue que te purifica de todo pecado. De amor, É um sangue remidor. jumentinho, É o sangue que nos livra dos nossos pecados. Oh, Maramasu, Kayamayashu, Yalai. que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Esse mesmo cântico. Ah, Senhor, como nós te agradecemos. Bendito, bendito mesmo. Bendito. Você que tem essa gratidão no coração e quer cumprir os princípios desse rei que veio para nos conectar àquilo que um dia negligenciamos. Traga sua oferta, seus dízimos, suas primícias. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Te louvamos, Senhor. Yeshua, te louvamos. Obrigada, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, obrigada por ter vindo, obrigada por nos apresentar a nova vida em Cristo. Obrigada por nos apresentar essa nova vida. E nós queremos
com o nosso modo de viver, dizer ao Senhor, expressar o nosso amor. E dizer ao Senhor todos os dias, com as nossas atitudes, com o nosso esforço de querermos sempre honrar o Teu nome. Dizer que valeu a pena o Teu sacrifício na cruz. Que nós somos fruto do penoso trabalho da Sua alma. Nós somos fruto do penoso trabalho da Sua alma. Que o Senhor encontre em nós corações que Te agradem. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda os Teus filhos, aqueles que estão assistindo pela internet. Senhor, visita com cura. Visita com cura, Senhor. Você que precisa de ser ungido, venha até aqui à frente. Quero chamar a Ruth também. Senhor, nós queremos que o Senhor envie os Teus anjos de cura para a casa dos Teus filhos. Visita a Tia Nilza, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, visita os Teus filhos que estão enfermos. Visita o seu Dorvalino, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, venha trazendo cura, restaurando a saúde, em nome de Jesus. Aos Teus filhos que estão aqui na frente, Senhor, que necessitam de um toque do Senhor. Aquilo que é específico que eles vieram buscar, Senhor. Que nesta noite haja a resposta do Senhor para as suas vidas. Abençoamos a vida da Ruth e agradecemos por mais um ano de vida. Que o Senhor faça na sua vida aquilo que o Senhor determinou nos céus. Que a Tua vontade seja estabelecida na vida dela, em nome de Jesus. Nós profetizamos uma completude, Senhor, em todas as áreas, remissão, restauração, em nome de Jesus. Que ela possa ver, Senhor, um novo tempo, uma nova chave se virando na vida dela. Em nome de Jesus, a partir desta data. Senhor, abençoa os Teus filhos com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que as soluções, que as respostas que nós necessitamos, Senhor, elas venham de encontro a nós, enquanto nós adoramos o Senhor, enquanto nós buscamos o Senhor, enquanto nós buscamos fazer a Tua vontade, enquanto nós nos damos conta da Tua presença, enquanto nós nos esforçamos para viver de forma plena, no sentido pleno daquilo que o Senhor quer para nós. Que as nossas atitudes, que as nossas reações nesta semana, Senhor, elas possam ser um marco de algo diferente que aconteceu nesta noite, Pai. E que nós possamos ensinar aqueles que estiverem perto de nós através dessas reações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Shalom. Amém, Senhor.